O truco que a gente ouviu o presidente Lula, de certa forma, mencionando também, a gente falou na época das negociações da China também muito sobre isso, a ver agora o que está se dizendo lá em Washington, Josias. Se responde um pouco mais das questões que a gente levantou por aqui, querendo ouvir também os bastidores dessa carta que parlamentares democratas enviaram a Trump, acusando ele de claro abuso de poder pelas tarifas aqui no Brasil, usando a economia americana para interferir em favor de um amigo. Não é muito bem um discurso de amigo que o Trump diz que tem ali com o Bolsonaro, né, Mariana Sanches? Mas como que a gente pode ver essas novas movimentações para a gente fechar a semana? Uma boa tarde para você. Boa tarde, Natália, Josias, boa tarde a quem nos acompanha. É verdade, Natália, a gente vê que às vésperas aí da chegada dessa comitiva de senadores, né, brasileiros que vêm para cá numa tentativa de, quem sabe, destravar algum tipo de negociação para evitar que elas entrem em vigor aí em 1º de agosto, daqui uma semana, portanto, os senadores democratas enviaram essa carta ao presidente Donald Trump, na qual eles expressam preocupação com as tarifas, né? Com as tarifas que Trump anunciou no dia 9 de julho. São tarifas de 50% sobre todos os produtos brasileiros. E esses senadores dizem exatamente isso, Natália, que não parece haver uma justificativa que seja comercial, né? Para isso, para essa medida, que claramente a motivação do presidente seria política e, portanto, seria uma motivação ilegítima para ferir aí os interesses dos próprios americanos, afinal de contas, né? Porque, no fim do dia, quem vai pagar os 50% neste momento são os americanos. É claro que a expectativa, portanto, é que vai cair a importação, né, aqui nos Estados Unidos de produtos brasileiros que vão ficar menos competitivos, dada a sobretaxa aí de 50% no seu preço. Mas, naturalmente, essa é uma expressão de insatisfação aqui de uma parte do mundo político. É uma expressão que não tinha acontecido até então. A gente tinha visto 3 manifestações em redes sociais até então de democratas. Os democratas têm sido acusados de ter uma reação muito lenta e têm se defendido dizendo que os tiros saem de todos os lados e que não necessariamente o Brasil é uma prioridade. Mas também dizem que o governo Lula se ausentou, viu, Natália, demais aqui de Washington nos últimos meses, talvez até no último ano. Eles, aliás, marcam a ausência do Lula desde antes da posse do Donald Trump. E dizem que, com isso, o Lula deixou um campo muito aberto para as ações, por exemplo, do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que a gente sabe que está em campanha aqui, inclusive se mudou para os Estados Unidos em fevereiro, né, para manter uma campanha intensa, ele e o comentarista político Paulo Figueiredo, por sanções ao Brasil, sanções de todos os tipos, né, Natália? Sanções que incluem aí tarifas, mas também que miram autoridades específicas do Brasil, especialmente o judiciário nesse momento, né, que acaba de ter, inclusive, os vistos aí revogados na última sexta-feira, e essa foi uma semana especialmente tensa aí. Existe sim uma expectativa de que talvez ainda antes do fim da semana a gente veja se cumprir uma nova medida dos Estados Unidos contra o Brasil, que seria sim a aplicação da lei Magnitsky, a lei global Magnitsky, portanto de sanções financeiras ao ministro Alexandre de Moraes. A se confirmar isso, Natália, seria a 4ª ação dos Estados Unidos mirando o Brasil, ação prática, não apenas declarações, hein? Porque se ficarmos nas declarações aí já perdi as contas, mas ações práticas, a 4ª em 16 dias. Então, se até o fim de hoje a gente vê de fato, né, como nos disseram aqui, inclusive altos funcionários da administração Trump, com quem eu conversei essa semana, disseram que esperavam ver a lei Magnitsky sendo acionadas ainda hoje. Se isso realmente se confirmar, Natália, a gente vai ter visto aí a 4ª ação na sequência contra o Brasil, o que deixa claro que existe de fato uma disposição belicosa clara da Casa Branca, né? E esse mesmo alto funcionário com quem eu conversei ontem, Natália, me disse que de fato não existe nem ordem nem disposição do presidente, por enquanto, de iniciar qualquer discussão, em relação a uma negociação
com o Brasil que esteja focada no comércio, como o Brasil gostaria. A gente sabe que os americanos têm interesse, por exemplo, numa abertura de mercado do etanol e também em exploração de terras raras no Brasil. Inclusive, eu ouvi do empresariado brasileiro que isso estaria sim na mesa, sendo tocado, e os americanos agora, por meio do encarregado de negócios, o Gabriel Escobar, encarregado de negócios em Brasília, expressou esse interesse também ao fazer uma visita, né, ao Instituto aí de Mineração do Brasil, que lida justamente com isso. Agora, Natália, não existe negociação acontecendo. Há uma semana do início do tarifaço, seguimos sem conversas, nem mesmo para uma formalização de um pedido de adiamento dessas tarifas, e o que a gente tem visto mesmo de atividade aqui em Washington tem sido o deputado Eduardo Bolsonaro tentando sabotar a visita aí dos senadores brasileiros, cuja comitiva, aliás, de 8 pessoas, conta com 2 ex-ministros do pai dele, né? E tem sido um trabalho feito aí para minar essas reuniões que os senadores estão tentando obter. Inclusive, eu consegui confirmar com fontes do Departamento de Estado que, de fato, eles negaram uma reunião aos senadores depois de consultarem o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo. O mesmo teria acontecido com o senador Rick Scott, ao menos esse senador republicano. E aí, Natália, é o seguinte: se os senadores brasileiros vierem para cá e só conseguirem falar com os democratas, certamente, enfim, é um diálogo, é algo que não se pode desperdiçar, mas os democratas hoje não estão no poder, não têm maioria no Congresso e eles são praticamente inócuos nesse debate agora. Portanto, em termos práticos, essa visita ainda não mostra muito resultado, mas sem demérito necessariamente aos senadores, porque, afinal de contas, o cenário, como a gente está expondo aqui, é extremamente desafiador, né, Natália? Com certeza, Mari. Quantas informações você trouxe aqui junto para a gente. Queria até que a gente fosse mergulhando um pouco mais em cada uma delas, começando especificamente pela questão da Lei Magnitsky. Se você comentou que existe uma possibilidade dessa discussão ir para frente muito em breve, Mari. Explica um pouquinho melhor essa parte. Existe sim, Natália. Pelo menos desde ontem, a gente tem sido alertado aqui em Washington sobre uma movimentação em relação a isso. Inclusive, um dos altos funcionários com quem eu conversei essa semana da gestão de Donald Trump me disse que o documento em relação ao Alexandre de Moraes, ele está escrito. Essa pessoa, esse meu interlocutor, o viu, pronto. Portanto, é uma questão assim de detalhes operacionais, de momento de definição de lançamento dessa nova ação aí, dessa nova investida, mas já não haveria qualquer questão. Esse mesmo funcionário chegou a admitir para mim que, de fato, houve, por exemplo, uma resistência no Tesouro. O Tesouro é o órgão que abriga esse escritório de ativos estrangeiros responsável por impor esse tipo de sanção financeira a pessoas estrangeiras, né? Houve, sim, uma resistência. Os burocratas do órgão questionaram aí o Departamento de Estado que estava levando à frente essa demanda sobre se, de fato, o Alexandre de Moraes se encaixaria pelas acusações feitas a ele, né, pelos bolsonaristas, sobre censura de redes sociais, enfim, sobre o processo legal do Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, se o que se levantava contra ele ali, de fato, seria forte o bastante para justificar uma medida tão severa quanto a aplicação da Lei Magnitsky. E aí vamos voltar só um pouquinho para entender o que é a Lei Magnitsky, né, Natália? Essa é uma lei que foi criada ainda na gestão do Obama e que, a princípio, mirava funcionários do Kremlin, funcionários russos que tivessem praticado atos graves de violação de direitos humanos ou de corrupção. E aí, então, quais eram as punições previstas? Restrição para entrada nos Estados Unidos, e isso já não seria mais uma questão, porque a gente sabe, por exemplo, que o Alexandre de Moraes já está com essas restrições, assim como seus familiares. Mas, além disso, proibição de transação em dólar com qualquer instituto, com qualquer instituição financeira que opere nos Estados Unidos.
E, portanto, aí, quer dizer, é uma avenida aberta, já que hoje, por exemplo, a gente tem as bandeiras dos cartões de crédito Visa e Mastercard, que são americanas e que operam no mundo inteiro. Essa seria uma limitação, por exemplo. Já não seria possível, em tese, potencialmente não seria mais possível ao ministro Alexandre de Moraes ter um cartão de crédito ou mesmo de débito com essas bandeiras. E proibição e congelamento de bens aqui nos Estados Unidos. O ministro nega que tenha bens aqui, mas isso poderia atingir um familiar seu, e a gente sabe que tem havido um levantamento em relação a propriedades de autoridades brasileiras aqui nos Estados Unidos pelo governo Trump, Natália. Então, assim, é o que um especialista nessa lei da Universidade da Austrália me chamou de uma camisa de força financeira. Os bolsonaristas gostam de dizer de pena de morte financeira. Ele vai menos longe nisso, mas diz que realmente é um tipo de punição que traz consequências graves para a vida da pessoa que é atingida por ela. E seria imposto sem que o ministro tivesse sequer condição de se defender nesse momento, Natália. Então, num segundo momento, ele até poderia se colocar, mas agora seria, digamos assim, a revelia, uma punição imposta pelo governo Donald Trump. A gente ainda espera para ver se realmente vai se confirmar, mas, de fato, o que a gente viu até agora é que há uma disposição em Washington de seguir acionando as ferramentas que eles têm disponíveis para atingir o Brasil, Natália.